Hola, buenas noches, muy buenas noches, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Sou o professor Liz, essa é uma aula de língua estrangeira espanhol. A aula do dia 24 de outubro, vai se aproximando aí a data do Enem, e a gente vai direcionando o conteúdo mais para vocabulário e interpretação de texto, para orientar, para ajudar vocês que vão fazer essa prova em novembro, né? Na segunda semana de novembro, né? Na semana passada, nós ficamos com a parte de vocabulário sobre falsas cognatas heterossemânticas. É de onde a gente vai partir, né? Nessa aula de hoje, né, no começo dessa aula de hoje. Tem aqui, ó, falsas cognatas e interpretação de texto. A gente vem sempre trabalhando interpretação de texto nessas nossas aulas do mês de outubro. Quase toda aula tem texto, né? Umas mais, outras menos, mas em outubro a gente intensificou mais por causa do Enem. Mas vamos lá. Objeto do conhecimento, objetivos de aprendizagem, resolução de questões, pronto. Veja, na semana passada eu deixei como o último tópico, a última coisa que eu toquei foi nessa parte aí, né, de vocabulário, falsa cognata. Vocês sabem que não cai questão de gramática no Enem, né? E que não é uma prova para testar a sua capacidade de aprender, memorizar listas, né? Então, não é uma prova que vai investir em falsas cognatas. Algumas falsas cognatas, elas fazem parte do dia a dia. Então, elas vão aparecer dentro do texto. Mas é muito improvável que se faça uma questão onde a resposta é a tradução daquela palavra, né? Não é isso. Mas pode ser que, de repente, a palavra apareça no texto, porque faz parte do tema. Como foi o caso na semana passada, retrasada, nesse mês de outubro, nós respondemos um texto aqui, vocês que assistem às aulas e acompanham devem lembrar, um texto que falava sobre o aborto na Argentina, a lei do aborto na Argentina. E lá aparecia a palavra embaraço, embaraçada, que quer dizer gravidez. E essa palavra ela aparece aqui. É a 13ª palavra, né, da coluna de números, óbvio, 13ª, embaraçada. Embaraçada quer dizer grávida, né? Nós fizemos agora recentemente um texto onde aparece essa palavra, não é isso? E você viu que era o assunto, era o tema, era isso. Então, para quem faz a escolha pela língua espanhola, para quem fez a escolha, isso não ia ser um problema, né? Então, a resposta para a questão foi sobre a lei do aborto, né? O que a lei falava, qual foi a decisão que a Suprema Corte Argentina tomou, né, com relação à lei. Mas não era centralizado ali na palavra embaraço, embaraçada. E com certeza quem acompanha, quem assiste às aulas, quem assistiu, não foi motivo de atrapalhamento, né? Mas vamos lembrar que essa coluna numerada é a falsa cognata. E a coluna dos quadrinhos é a que você vai associar, né, com a tradução do português. Tem ali a tradução do português. Então, a gente vai ler a coluna com as falsas cognatas. Não vou traduzir agora, também porque a tradução está aqui. Isso praticamente é uma revisão, porque nós já trabalhamos esse assunto no primeiro ano, no segundo ano, e agora, mais uma vez, no terceiro ano, ele volta muito pensando nessa questão do vocabulário, né, para a interpretação do texto.
Então, número 1, abono. 2, acordar-se, do verbo acordar, é falsa cognata. 3, apelido, que é uma das falsas cognatas mais conhecidas, né? Beca. 4, 5, berro. 6, borrar. 7, brinco. 8, cachorro. 9, cinta. 10, contestar. 11, cubiertos. 12, cuello. 13, embaraçada. 14, escoba. 15, esquisito. 16, graça. 17, jubilación. 18, ladrilho. 19, largo. 20, oficina. 21, pegar. 22, pelado. 23, polvo. 24, presunto. 25, presupuesto. 26, manco. 27, rubio. 28, salsa. 29, vaso. E 30, surdo. Pronunciei para que vocês também acompanhassem a pronúncia, a palavra, né? E aqui funciona assim. A coluna do português é quem vai ditar a ordem. Então, ó, berro em espanhol significa agrião. Então, vou riscar aqui, tá? Depois, ó, gostoso, que em espanhol pode ser rico, se usa rico. A comida está muito rica, não tem aqui, mas tem exquisito, da 15ª, né? Então, gostoso, exquisito. Então, pode ser exquisito como pode ser rico. Eu posso até colocar aqui do lado, ó, rico. Fita, em espanhol, cinta. 9. Orçamento, presupuesto. Vassoura, escova. Sobrenome, apelido. Pressuposto, presunto. Presunto também pode ser suposto, de supor. Talheres, cubiertos, 11. Filhote, cachorro. Filhote de qualquer animal mamífero, em espanhol, cachorro. Aposentadoria, em espanhol se diz jubilación. Pó ou poeira, em espanhol se diz polvo. Adubo ou fiança, em espanhol, abono. 1. Tijolo, em espanhol, se diz ladrillo. 18. Bater, de bater em algo, em alguém, ou colar com cola, em espanhol, pegar. 21. Maneta, em espanhol, manco. 26. Gordura, em espanhol, se diz graça. 16. Responder, em espanhol, contestar. 10.
Lembrar-se, em espanhol, acordar-se. Canhoto, em espanhol, surdo. 30. Loiro, em espanhol se diz rubio. Rúbia é loiro, né? Comprido, em espanhol se diz largo. Outra falsa cognata aqui, ó. Manjada. 19. Beca, em espanhol, bolsa de estudos. Pescoço, em espanhol, se diz cuello. Está na 12ª. Copo, em espanhol, se diz vaso. 29. Escritório, em espanhol, oficina. 20. Grávida, embaraçada, palavra que a gente falava no começo dessa aula. 13. Apagar, em espanhol, borrar. 6. Molho, em espanhol, se diz salsa. 28. Tem uma dança também chamada salsa, né? Careca, em espanhol, pelado. 22. E pulo, em espanhol, brinco. 7. Tá? Então, você tem numerado a falsa cognata e no quadrinho a tradução para a língua portuguesa. Eu vou agora apagar aqui e escrever aqui rico. Rico também é quem tem, sei lá, muito dinheiro, muita saúde, não sei, enfim. Mas o que sim é que se usa rico ou rica em espanhol para dizer que uma comida está gostosa, que algo está gostoso, tá? Se eu tivesse que escolher, sei lá, algumas palavras assim, nossa, quais palavras você considera assim, não, isso aqui é básico? Acordar, apelido, beca, borrar, cachorro, contestar, que é responder, cubiertos, que são talheres, embaraçada, escova, que é como se fala em espanhol, vassoura, exquisito e rico para dizer que algo é delicioso, sabe? Graça, que é banha, gordura, largo, que é longo, comprido, oficina, que é escritório, pegar, que é bater, pelado, que é careca, presunto, que é suposto, rúbio, rúbia, que é loiro, loira, baço, né? Eu acho que são palavras as que eu marquei aí que são do cotidiano, né? É de quem tem a prática, o hábito de estudar a língua espanhola, tá bom? Então a gente vai para frente. Na próxima semana tem mais vocabulário pensado aí, né? No Enem. Vocês que assistem essa aula depois e não ao vivo, vocês têm a oportunidade de pausar o vídeo e tentar responder, né? Esses são verbos que a gente usa no cotidiano, no dia a dia, e que aparecem para a gente dentro dos textos, né? Dentro dos exercícios. Então, ó, o verbo cambiar. O que seria cambiar em espanhol? Quer que você traduza para português? Alçar, aticar, sacar, tirar,
quedar, llenar, invitar e cerrar. Se a gente tivesse ao vivo, eu marcaria um tempo para que vocês tentassem ver, imaginar o que é que vocês já conhecem aqui, né, dessas palavras, tá? Mas é aquilo que eu falo, pausa aí o vídeo, tenta, ou pesquisa, se quiser pesquisar, vale pesquisar. Pesquisar você aprende, né? Você está indo atrás. Mas cambiar significa trocar ou mudar. É troca, mudança. E cambiar se usa muito em espanhol. É um verbo bastante usado para mudança, para troca, né? Cambió de opinión, un cambio del viento, cambiar de ciudad, câmbio. Aqui a gente usa usa em português, né? Mas geralmente quando é para trocar moeda, uma casa de câmbio, né? Alçar. Alçar em espanhol significa elevar, subir. Então, se é um texto que fala sobre aumento de preço, esse verbo pode aparecer. Alça de precios. Ou alçou algo melhor, no sentido de que almejou algo maior, cresceu na carreira, né? Porque esse verbo tem esse sentido. Alçar, elevar, subir. Então, você pode subir de posto, subir na carreira, subir de preço, aumentou o preço. Esse verbo ele vai nesse sentido. Aticar, que seria diminuir ou encolher. Repare que dentro desse verbo tem tica, porque a palavra tico e tica em espanhol também não significa pequeno, pequena. Tico, tica, né? Esta camisa está muito chica, né? Estes pantalones estão muito chico, muito chicos. E se usa para chamar criança e rapaz, moça, tico, tica, aquele tico, que é tica, né? Também tem essa serventia. Sacar significa tirar, né? Tirar, que aparece na sequência, significa puxar ou jogar no lixo. E aí a gente vai saber o sentido pelo contexto, né? Mas quando se fala que se vai tirar algo, tirar isso, vou tirar esses papéis, tirar a la basura, jogar no lixo, né? Vamos lembrar que em espanhol, basura, não, eu quero marcar texto, caneta na verdade. Vamos lembrar que no espanhol, basura significa lixo. Então, tirar na basura, jogar no lixo. Ou às vezes é só o tirar, o verbo tirar, vou tirar esses papéis, você sabe que vai para o lixo. Quedar significa ficar, sobrar, também pode ser combinar, né? Eu falo, não queda nada de la comida, não sobrou nada, né? Nos quedamos a las 10 en el cine. Nos quedamos a las 10 en el cine quer dizer combinamos, acertamos, né? 10 horas no cinema. Então, esse verbo vai, né, ficar, sobrar. Eu me quedo em casa. Então, eu vou ficar em casa. Eu me quedo em casa, não vou sair. Ficar em casa, tá? Então, ficar, sobrar ou combinar um horário, marcar um encontro, uma cita, né? Llenar significa encher ou preencher. Llenar um formulário. Também pelo contexto a gente consegue deduzir. Invitar significa convidar, né? Uma invitação é um convite. Esse verbo pode servir para você dizer que vai pagar algo para alguém. Te invito uma cerveja. Te invito uma cerveja. Ou para pedir, invita-me uma cerveja. Me invitas uma cerveja? Está pedindo para você pagar. Te invito uma cerveja? Eu vou pagar para você. Cerrar significa fechar. Cerrar la puerta, abrir la puerta, contrário, portanto, de abrir e cerrar. E a gente continua, né?
fechar, hallar, oler, desarrollar, venir, calentar, cargar, aunar, chamar, molestar e ouvir. Alguns desses verbos eles apareceram nas primeiras aulas do mês de outubro, quando eu trabalhei verbos como vocabulário, né? Outros não. Fechar, fecha em espanhol é data. Então, fechar é datar. Sem o R é data, fecha. Hay que poner la fecha, né? Tem que colocar a data. Hallar em espanhol significa achar, encontrar. Oler. Oler significa cheirar. Cheiro em espanhol é olor, que lembra odor, né? Olor a flores, então cheiro de flores. Desarrollar em espanhol significa desenvolver, né? Brasil é um país desarrollado ou em desarrollo, em desenvolvimento, né? Então desarrollar, desenvolver. Venir é o verbo vir. Quando tu puedes venir a mi casa? Quando vas a venir a mi casa? Calentar significa aquecer. Algo quente é algo caliente. Cargar significa carregar. Aunar significa reunir, juntar, unir. La família se aúna em las dificuldades. Chamar significa chamar. E aqui é interessante molestar em espanhol, porque jamais vai se usar esse verbo com a mesma conotação que se usa em português para abuso sexual ou algo do tipo, tá? Jamais. Molestar em espanhol significa incomodar. Me molesta, não me molesta, me estás molestando, é uma pessoa molesta, incomodar, tá? Incômodo. Me estás molestando, está me incomodando. Perdonar que ele moleste, desculpe que eu incomode, né? Pero que hora tiene? Oír é o verbo ouvir, tá? Oír, oír la música. Bom, e aqui eu queria que você escrevesse os contrários, né? Tanto na primeira parte que a gente tratou de vocabulário, essa parte anterior que falava sobre verbos, como agora, é uma chance de você pausar o vídeo e tentar responder. Procurar aí na cabeça, ou mesmo pesquisar. Eu sou a favor do pesquisar, da pessoa pegar um dicionário, né, na internet e ir atrás, porque também se aprende. Eu não tenho problema nenhum, né, com aquelas provas que se faz sob consulta, né? Eu acho que as pessoas também aprendem aí nesse momento. Não existe só uma forma, né, de, sei lá, aprender. Então, ao contrário de abrir, cerrar, engordar, adelgaçar. Aí você pode associar com delgado, que é magro. O intestino delgado não é o mais fino, então delgado. Acordar, que é falsa cognata, significa lembrar. O contrário é olvidar. Então, acordar-se significa lembrar-se, né? Acordar é lembrar. E o contrário de acordar é olvidar. Portanto, olvidar, traduzindo para o português, significa esquecer. Entretener significa divertir, distrair, descontrair. Uma película entretenida, divertida. E o contrário, aburrir, aburrido, aburrida. E é interessante esse verbo aburrir, aburrida, porque tem gente que tenta associar com de emburrecer. Tem nada a ver. Aburrir significa
se entediar, né? Algo aburrido é algo chato, entediante, né? Separar, juntar. E prender pode ser soltar ou apagar. Prender, porque prender pode ser como no português, privar alguém de liberdade, né? Prender em espanhol também significa ligar, ligar a luz, ligar o fogo, prender também se usa. Agora, isso é muito do espanhol aqui da América. Os espanhóis da Espanha não usariam dessa forma, prender para ligar ou acender fogueira, fogo, né? Como é muito mais frequente para a gente nas provas o espanhol da América, até mesmo pelo propósito de se estudar espanhol aqui no Brasil, para se aproximar dos países latinos hispanohablantes, então, prender, soltar ou apagar. E aí nós conseguimos chegar na parte de interpretação de texto. Deixa eu ver aqui, tenho com vocês. Tá. 2, 3, 3, 3, 4. Beleza. Só para conferir. Então, vamos lá. Texto 1. Aqui tem um texto e a questão. Vocês sabem que eu gosto de organizar o meu material colocando, né, a questão antes do texto. Aqui diz assim: eu quero dizer que eu coloco questão, eu gosto de ler a questão antes do texto, né? A questão diz assim: percebemos que a arte de rua tem uma poesia simples, às vezes, viu? Nele, podemos perceber que, aí no caso, nele na mensagem, né? Eu tampouco sei como viver. Estou improvisando. Acción Poética Escobar. Existe esse coletivo, viu? A Acción Poética Escobar. Tem na internet, tem Instagram, vocês acham. Eu tampouco sei como viver. Estou improvisando. Então, nele, no cartaz, vai lá, podemos perceber que, letra A, que na vida quase ninguém sabe viver, apenas improvisa. Não tem esse ninguém, né? Eu tampouco, ele tem aí um valor de negação, né? Mas também de adição, de que também não, né? Como se traduziu aqui. Eu tampouco sei como viver. Estou improvisando. Que na vida todos sabem viver, mas todos improvisam. Não é isso. Que o autor também, ou tampouco, né? Sabe viver, por isso improvisa. Acho que o também não aqui era para não ter literalmente, traduzido, né? Mas tem tampouco em português. Que o autor saiba viver e aquela vida que improvisa. Bom, aqui é quase literalmente a tradução, né? Que o autor também não sabe viver, por isso improvisa, né? Ele se soma aí aos que não, né, sabem viver. Texto 2. Para combater a falta de civismo, a polícia da cidade de Barcelona tem uma questão do Enem de 2018, né? Letra A, aumentada a aplicação de multas, encarcerado jovens baderneiros, isolado o centro da cidade, controlada a distribuição de álcool, proibido a música em alto volume. Então,
a gente vai ler o texto e procurar entender o que é que a polícia da cidade de Barcelona tem feito para combater a falta de civismo, a falta de educação, a falta de civilização, né, de alguns. Faremos a leitura em espanhol. Aí eu volto à questão, sugiro que você dê uma pausa e tente responder. Depois, na sequência, eu faço a tradução. Incivismo. Pasear por el centro de Barcelona, España, de noche, implica, a ciencia cierta, tropezarse con, por ejemplo, jóvenes bebiendo en portales y plazas, con algunos de ellos aliviando la vejiga en las esquinas. La orden para la policía local ha sido la de multiplicar la ofensiva contra la falta de civismo, combatiéndose también, por lo tanto, las molestias callejeras que perturban el sueño. Y aunque no hay milagros, las cifras ya constatan el esfuerzo de este año por poner un freno. Con respecto a las molestias, ruidos, peleas, música a altas horas en la vía pública, las multas se han multiplicado por 4. Las multas por consumir alcohol en la calle superan ya las 5.000 este verano. Cá está disponível o periódico, né, a data aí da notícia. Então, a gente vai agora para a questão onde você vai poder, eu acho que a resposta fica clara ali pelo comecinho, né? Para combater a falta de civismo, a polícia da cidade de Barcelona tem... O que é que vocês marcariam aí? Lembrando que é uma questão do Enem, foi aplicada em 2018 e é uma questão fácil, né? Ela sempre tem esse nível, né? Aliás, é progressivo. Uma questão fácil e vai aumentando um pouco, né, o nível das questões. Tradução. Passear pelo centro de Barcelona, na Espanha, de noite, implica, a ciência certa quer dizer com certeza, com toda certeza a expressão. A ciência certa, né? Passear pelo centro de Barcelona, de noite, implica, com certeza, vou traduzir assim, né? Tropeçar com, por exemplo, jovens bebendo em portales, são portais, né? Aí ele quer dizer nas portas dos edifícios, sabe aqueles edifícios que tem de repartição ou de prédio público, ou que, sei lá, tá fechado à noite? Aí tem aquelas portas, aqueles portais grandes, antigos, que tem uma escadaria. Aí, geralmente tem uma escadaria, né? Em portais e praças. Jovens bebendo em portais e praças, com algum deles aliviando a bexiga nas esquinas. Ou seja, urinam a cidade toda, né? Onde estão? Na Espanha, viu? A ordem para a polícia local tem sido a de multiplicar a ofensiva contra a falta de civismo, combatendo também
Portanto, las molestias. Tá vendo que a gente viu agora há pouco molestar? Nessa aula de hoje. Então, combatendo, portanto, os incômodos. Essa palavra callejeras quer dizer de rua, né? Por lo tanto, las molestias callejeras, os incômodos de rua, né? Callejero, callejera quer dizer vindo de rua, oriundo de, referente a, tá? Então, portanto, os incômodos de rua que perturbam o sono, né? Porque geralmente embaixo, em alguns edifícios, é comercial, em cima é residencial. Tem muito isso, né? Pela Europa. O povo não consegue dormir por causa da zoada dos jovens, né? E a um que quer dizer ainda que, embora não há milagres, as cifras já constatam o esforço deste ano em colocar um freio com respeito aos incômodos, ruídos, peleias, brigas, música alta, música a altas horas em via pública. As multas se multiplicaram por 4. As multas por consumir álcool na rua, em la calle, na rua, superam já 5.000 este verão, né? Neste verão. Veja aqui comigo que quando ele fala a ordem para a polícia local tem sido a de multiplicar a ofensiva contra a falta de civismo, combatendo também, portanto, né? Qual é a arma? O que a polícia fez? Né? O que tem feito para poder combater? Aplicando, ó, multas. Tá aqui, a arma foi essa, aplicar multa. Multar a pessoa. Pega o documento, anota o número do documento, e enfim, e é multado. Né? Se a pessoa não paga, tem problema depois, né? Para resolver coisas. Então, ó, vou começar pela letra E. Proibir música em alto... Não é, ó. Para combater a falta de civismo, a polícia da cidade de Barcelona tem proibido a música... Acho que nem adianta. Controlar a distribuição... Já era proibido. De álcool não fala o texto. Isolar o centro tampouco, não resolve, não se pode fazer, não, é impossível. Não estão prendendo, estão aumentando as multas. Ah, é? Você quer fazer baderna na rua? Tá mijando no meio da rua? Então tome aqui uma multa no seu CPF, algo do tipo, né? Algo por el estilo. Questão fácil. 3. Também questão Enem. Vamos ver se a gente consegue resolver ela hoje, se não, fica para vocês na próxima semana. A gente resolve ela. O texto discute o sentido de tolerância. Nele, esse sentido assume um papel social, uma vez que a tolerância, letra A, também 2018, supõe ser mais importante a opinião alheia que a própria. B, legitima as diversas formas de expressão de vontade. Letra C, incentiva os sentimentos de justiça e de igualdade. Letra D, minimiza os efeitos das ações desrespeitosas. E letra E, fortalece o comportamento individualista. Então, a gente vai fazer a leitura do texto. E aí, caso não dê tempo, vocês fiquem com ela para... Esse é o terceiro ano noite. Fiquem com ela para acompanhar no começo da próxima aula. La tolerancia es la capacidad de conocer la misma importancia de conceder. La tolerancia es la capacidad de conceder la misma importancia a la forma de ser, de pensar y de vivir de los demás,
que a nuestra propia manera de ser, de pensar y de vivir. Si entendemos que nuestras creencias y costumbres no son ni mejor ni peores que las de otras personas, sino simplemente distintas, estaremos respeitando a los demás. Eu acho que esse primeiro parágrafo e o segundo já traz muito ali a resposta do texto. Compartir las diferencias nos enriquece, nos hace más grande. Em espanhol se fala más grande. Algunas veces, a lo largo del tiempo, se puede observar una serie de ejemplos de individuos cujas formas de actuar se originan precisamente de la falta de respeto hacia los demás. El dejar pasar actitudes desconsideradas e injustas es una forma indirecta de no respetar a quienes las sufren y de no importarnos en lo absoluto. Por eso, ser tolerante es también definirse, dar un paso al frente, hacer una opción por la justicia y la paz. Vamos ler o último parágrafo? Compartilhar, compartilhar as diferenças nos enriquece, nos hace mais grande. Algumas vezes, ao longo do tempo, né, se pode observar uma série de exemplos de indivíduos cujas formas de actuar se originam precisamente de la falta de respeto hacia los demás. El dejar pasar actitudes desconsideradas e injustas é uma forma indirecta de não respeitar a quem las sufre e de não importarnos em lo absoluto. Por isso, ser tolerante é também definir-se, dar um passo al frente, fazer uma opção por la justiça e la paz. Não é um texto difícil, né? Mas ele está aqui falando basicamente do que é ser tolerante, né? E a questão, ela vai muito por isso aí, né? O que é que ele sugere, né, com ser tolerante? Então, você vai poder responder o texto. Está aqui a questão, que na próxima semana, eu tinha a questão 4, mas vai ficar até a 3, que na próxima semana a gente já começa a aula por essa questão. Veja que são questões do Enem, questões que foram aplicadas no Enem de 2018, né? Ou seja, recente, não faz muito tempo. E essa questão, ela tem um nívelzinho maior do que aquela primeira questão que a gente respondeu, confirmando essa tendência, aí aumentando um pouco o nível das questões, tá? Então, na próxima semana a gente começa por aqui, né? Além das partes gramaticais, tal, o vocabulário, a gente começa a parte de interpretação por esse texto